Bom, amigos, estamos aqui mais uma vez. Infelizmente, mais uma ditadura, apesar de um golpe, a plutocracia mandando mais uma vez, para os ricos tudo, para os pobres nada. E agora vamos aqui fazer um vídeo explicando o cenário atual, né? Já que rende muita polêmica, foi golpe ou não foi golpe, está beneficiando quem, o Brasil vai crescer ou não vai crescer, não sei. Então aparecem algumas dúvidas, né? Então a gente fez umas 10 perguntas para tentar entender o cenário político atual. Entendeu? Por que quiseram o golpe? Na verdade, a elite nunca gostou de ver os seus privilégios sendo ameaçados. Além de que os Estados Unidos também não estavam muito a favor do desenvolvimento do Brasil. Então, fizeram um acordo para que tirasse a presidente eleita de partido trabalhista para colocar um que atendesse mais os seus interesses. Então, como não podiam fazer isso de maneira legítima, escolheram o golpe. Claro, não da mesma forma que fizeram antes, porque ia pegar mal. Fizeram de maneira diferente, para parecer legalizado, mas, infelizmente, foi feito sem a lei, né, desobedecendo a lei, passando por cima. Inclusive, fala até em acabar com essa Constituição e tudo. O impeachment estaria garantido pela Constituição. O impeachment não está. Ele está realmente garantido pela Constituição, mas ele exige um motivo para que um presidente possa ser deposto, que é o crime de responsabilidade. Dilma Rousseff não cometeu crime, pelo menos não cometeu nenhum crime que pudesse ser comprovado. Então ela foi tirada praticamente na marra, porque as forças que estavam interessadas na sua deposição assim quiseram. Como eles não podiam fazer de maneira legítima, eles fizeram desta forma. Usaram um impeachment, porque aproveitando-se da ignorância do povo que não entende de política, e aí ela teve que ser deposta, né? Mas como para não pegar mal, deixaram os direitos políticos dela. Ela teve os direitos políticos preservados. Temer pretende ser um ditador? Não exatamente, mas o Temer ele abre o caminho para forças retrógradas que estão interessadas em transformar o Brasil numa ditadura. Muitos grupos fascistas se sentem em liberdade de fazer o que querem e acham que o governo Temer, por não ser um governo de esquerda, favorece para que forças conservadoras, inclusive extremas, pudessem agir da maneira que querem. Não é que Temer queira realmente ser fascista, porque ele não se sente que a orientação dele não é fascista. Mas ele abre caminho para os grupos fascistas, porque os grupos fascistas não veem nele um obstáculo. Aí se sentem livres e partem para o ataque. É assim que vai acontecer. Se bem que tem muitas forças políticas que dão sugestões ao Temer para que o Temer possa votar a favor deles. E aí é que realmente começa a se caracterizar a ditadura. A elite, por exemplo, a elite que queria que a esquerda saísse do poder, ela quer um governo só para ela. Então, o Temer cai com uma luva nesse objetivo. O impeachment foi mesmo contra a corrupção? Não. Foi para favorecer interesses dos Estados Unidos e das classes dominantes que são de fora, que estão instaladas no Brasil. E também a elite brasileira em si. A quem interessa o golpe? Interessa a todas as forças conservadoras que não se afinam com o que os governos de esquerda estavam fazendo. Forças retrógradas, forças de religiosos, elite, entendeu? São pessoas que querem que um governo só para elas, que acham que repartir renda não é bom. O PT é uma organização criminosa? De jeito nenhum. O PT é um partido político que tem corruptos integrantes no partido, sem dúvida, mas é o partido menos corrupto que existe. Entendeu?
é um partido trabalhista. Essa difamação toda é justamente por ser um partido trabalhista. As elites nunca gostaram de governos trabalhistas. Todos os governos trabalhistas foram derrubados na história do Brasil. Então a elite inventou todas essas vilanias todas do PT, mas com o objetivo de enfraquecer. Ela mesmo sabe que é mentira. As próprias elites que lançam essas mentiras, elas sabem que é mentira, mas elas se sentem na ânsia de derrubar o PT, e essas mentiras são a melhor forma. Mas o PT é um partido comum como outro qualquer. Agora, em compensação, o PSDB, que é o partido que saiu fortalecido com o impeachment, esse é que é realmente o verdadeiro partido corrupto, pois, segundo o que o Roberto Jucá disse num áudio vazado, não sobra um, ou seja, o PSDB é um partido 100% desonesto, o que significa que o PT está sendo acusado por aquilo que o PSDB é de fato. Se Sérgio Moro é um juiz imparcial, por que ele protege o PSDB? Bom, Sérgio Moro, isso são indícios, né? Não tem nada confirmado, mas são indícios de que ele é um agente dos Estados Unidos, infiltrado. Claro que ele não vai comentar a respeito, pois isso não vem ao caso. Aproveitando-se da ignorância política da população, ele se vende como uma espécie de ativista que, por conta própria, decidiu combater a corrupção e está combatendo. Mas não é bem assim, porque ele só ataca um lado. E ele realmente prende suspeitos, mas solta culpados. O que é muito estranho, entendeu? E que dá a ideia de ser uma parcialidade. Há indícios também de que ele tem ligações de parentes, amigos do PSDB, já foi fotografado com candidatos do PSDB, já foi fotografado recebendo prêmio na mídia, que juiz não deve receber prêmio nenhum, entendeu? Então, ele age de maneira muito estranha para um juiz. Agora, sabe-se que ele vive o tempo todo nos Estados Unidos e que ele só prende os petistas e aliados. Só isso daí já é estranho. A prisão de Cunha, inclusive, faz parte do jogo. Tanto é que o Cunha foi tratado de maneira bem diferente que os outros, de maneira muito mais respeitosa. Na verdade, o Moro pode estar usando o Cunha como peça de um jogo. Não exatamente. Não espere punição para a direita, porque não é interesse de Moro punir a direita. Temer poderia ter feito as mudanças que fez? Não. Se Temer tomou o lugar, era o vice e tomou o lugar da presidente deposta, ele deveria ter deixado tudo do jeito que estava. Entendeu? Só cumprindo o final do mandato da Dilma. Não podia mudar nada, mas ele mudou tudo. Mudou o ministério, mudou até o logotipo do governo, ele mudou. Mudou todas as regras, está mudando tudo. Ele está fazendo um outro governo. Não pode, por lei, o vice que ocupa, no lugar do presidente deposto, ele tem que manter tudo do jeito que está, apenas concluindo o mandato. Se a ideia foi combater a corrupção, por que há corruptos no governo Temer? Claro que a ideia não era combater a corrupção. A corrupção foi um pretexto para atrair apoio popular. A corrupção foi feita para justamente as pessoas apoiarem o golpe. Para dar uma ilusão de que o golpe era uma coisa necessária e honesta. Mas não é. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Foi interesses, entendeu, que fizeram a Dilma cair. E às vezes há quem diga que Temer chamou os corruptos justamente para poder dar foro privilegiado. Inclusive muitos dos integrantes do governo Temer, e muitos, por incrível que pareça, cometeram crimes não só políticos, crimes comuns. Inclusive gente respondendo na justiça, mas com foro privilegiado. Aí ele colocou no governo para que realmente tudo parecesse tranquilo, para serem protegidos, né? Que o interesse deles é serem protegidos. A crise vai acabar com o governo Temer? Não, vai começar. Especialistas, economistas, políticos, cientistas políticos, eles garantem que, até pela experiência na história mundial, de que governos com as características da gestão Temer normalmente agravam crises.
A inflação, por exemplo, já começou a aparecer, né? É um presidente atrapalhado, que são medidas que interessam apenas às elites, não são medidas que realmente visam o crescimento do Brasil, são medidas que visam muito mais o interesse de aumentar a renda dos mais ricos e também entregar bens valiosos ao mercado estrangeiro, né? O objetivo central também são dois objetivos centrais, né? Também impedir que o Brasil seja superior aos Estados Unidos, ameaça a hegemonia dos Estados Unidos, e também impedir que haja uma melhoria de renda, né? Que os ricos brasileiros distribuam renda, porque eles não querem distribuir renda. Eles querem privilégios, querem dinheiro cada vez mais, até para poder ter poder. Não é o dinheiro para sobrevivência, como dizem os meritocratas. É o dinheiro para ficar rico, para mandar no poder. Eu espero ter sido claro. Foi um vídeo curto, só para explicar realmente o cenário atual do país. E obrigado, abraço a todos.